Seja bem-vindo a mais um panorama do Novo Testamento e agora a gente vai dar continuidade àquilo que a gente já iniciou na aula passada, que é essa introdução do início do ministério do Messias, que vai do nascimento até o início dele. Então a gente vai voltar à cronologia dos fatos, porque a gente saiu um pouco dele para poder explicar sobre João Batista, e agora a gente retorna à cronologia dos fatos. E para isso a gente vai colocar os evangelhos um ao lado do outro e vai transcrever em ordem cronológica o que está acontecendo. Então Maria vai ficar grávida, e Mateus vai dizer que isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pela boca do profeta: a virgem ficará grávida. Logo depois a gente vai ter o relato dos pastores no campo, onde que eles vão falar aos pastores que hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Messias. Em seguida vamos ter a visita dos magos, que vão vir do Oriente, vão até Herodes o Grande, vão perguntar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Logo em seguida a gente vai ter o relato da fuga para o Egito e o retorno a Nazaré. Então a gente tem um anjo avisando em sonhos a José que alguém ia perseguir o Messias e que ele deveria sair dali. Logo depois a gente vai ter uma outra visão de José dizendo que agora pode voltar, porque aquele que perseguia o Messias já está morto. Logo depois a gente vai ter a viagem ao templo, que vai ocorrer quando Jesus tem 12 anos, e os pais ficam desesperados procurando por Jesus: cadê Jesus, cadê Jesus? E aos 12 anos é quando a criança judaica faz o seu bar mitzvah, que ele é aceito na comunidade judaica na iniciação da sua vida adulta. Então ele já pode participar inclusive de alguns atos religiosos e ele pode responder por suas próprias ações. Tanto é que o Messias chega e fala para Maria e para José: mas por que estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? E aí a gente continua. Então, Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 4 vão narrar a tentação no deserto. E aí a gente vai ter ali a frase célebre: se és filho de Deus, então... E aí vamos ter as próprias narrações do que acontece com o Messias nesse momento. Mas é interessante notar que essa passagem vai dizer que o Messias foi conduzido ao deserto para ser tentado, e quem o conduz é o próprio Espírito Santo. Esse fato aqui ele vai ocorrer posteriormente ao batismo com João Batista. A gente não colocou João Batista aqui na cronologia porque a gente já trabalhou tudo que ia falar sobre João Batista. Mas ele antecede esse fato. Depois a gente tem os discípulos de João. Logo que o Messias sai do deserto, os discípulos de João estão com João. João avista o Messias e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João seguem a Jesus. Um deles é André e o outro não é nomeado. Mas ocorre que André logo depois encontra com seu irmão Pedro e aí começa a seguir o Messias. Então aí a gente vai ter 3 discípulos. Logo depois Jesus vai visitar Filipe e vai dizer: segue-me. E Filipe vai chegar, encontrar Natanael e vai falar: olha, encontramos aquele a quem as profecias diziam o filho de José. E aí Natanael vai questionar: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é interessante que quando Jesus fala que viu Natanael sentado debaixo da figueira, Natanael automaticamente chega e fala: mestre, filho de Deus, rei de Davi. E Jesus fala: mas só porque eu te vi debaixo, você disse isso. Você verá muito mais coisas do que isso. E realmente, durante o ministério do Messias, ele faz muito mais coisas do que simplesmente dizer que viu Natanael sentado debaixo da figueira antes mesmo de Filipe o chamar. Logo depois a gente vai ter o casamento em Caná da Galileia, quando a gente tem a expressão que fica evidente no texto, que o Messias chega e fala: mas a minha hora ainda não chegou. Mas mesmo assim ele faz um milagre. Então esse aqui é o único milagre que vai anteceder os milagres que estão compreendidos entre as Páscoas. Então a gente vai ter 3 Páscoas e entre as 3 Páscoas vão estar todos os milagres do Messias. O único que vai anteceder é esse. E o Messias solta essa deixa.
a minha hora ainda não chegou. E assim a gente termina essa introdução que vai do nascimento ao início do ministério, e a gente abre aqui o escantilhão para poder trabalhar do ministério do Messias na Judéia. E aí a gente tem o início do ministério propriamente dito. O Messias vai entrar no templo e ele vai chegar e fazer uma limpa, vai purificar o templo. Então ele vai passar com um chicote em mão, vai expulsar os vendedores, os animais, e vai falar: tirem estas coisas daqui, pare de fazer da casa de meu pai um mercado. Logo depois a gente tem Jesus conversando com Nicodemos à noite, e aí ele vai explicar para Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nicodemos não entende, e ele vai explicando a miúde, até um ponto que ele chega e fala que Moisés levantou a serpente no deserto, e convém que o Filho do Homem seja levantado, e quando o Filho do Homem for levantado, ele também atrairá muitos até si. Bem, nesse momento, Cristo e João Batista estão batizando no deserto. Então João está em Enom e Cristo está na Judéia. Mas, num determinado momento, João vai ser preso. E Jesus, quando soube que João é preso, ele vai se deslocar para a Galileia. Então Jesus vai começar a pregar na Galileia. Então o que João fazia, falando que o reino de Deus é chegado, o próprio Messias vai começar a fazer quando ele vai para a Galileia. Mas, para chegar na Galileia, ele tem que passar por Samaria. Então a gente vai ter a narração do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E aí a gente vai ter a frase célebre dela dizendo que, olha, os nossos pais adoravam no monte, mas vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém. E aí Jesus vai falar, olha, haverá um momento em que Deus não vai ser adorado nem nesse monte, nem lá, mas Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E agora a gente vai entrar na temática que é possível abordar dentro depois que a gente faz uma introdução a esses capítulos. João fala sobre o reino de Deus. O Messias fala sobre o reino de Deus. Então, João, lá em Mateus 3,2, está dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando a gente fala que o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo, a gente tem que lembrar daquilo que Jesus fez. Então a obra de Jesus nos propicia a salvação, sermos salvos. Salvos do destino eterno designado a toda alma que pecar. Então, estávamos fadados à morte eterna, ao lago de fogo e enxofre. Mas, por intermédio da ação redentora do Messias, o nosso destino foi alterado, para que nós possamos estar eternamente com Ele no seu reino. Então, a salvação, na realidade, ela é a porta de entrada ao reino de Deus. Mas o objetivo é que nós possamos participar do reino, possamos estar no reino, possamos ser cidadãos do reino de Deus. Essa é a temática do Evangelho. É isso que o Evangelho trabalha do início ao fim. E João, ele deixa de pregar isso porque ele é preso. Mas Jesus, a partir daí, vai começar a pregar. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, quando nós olhamos para o reino, a gente tem que identificar se isso realmente é importante ou não. Bem, Mateus ele vai escrever 5 vezes acerca do reino dos céus. Vai utilizar essa expressão 5 vezes. Marcos vai exprimir 15 vezes reino dos céus ou reino de Deus. Lucas já vai falar 32 vezes dentro do seu evangelho. Então a expressão ela aumenta de importância mais ainda. João, que é o evangelho mais tardio, depois de todo mundo ter falado tudo,
João ainda sente a necessidade de citar pelo menos mais 2 vezes. Em Atos, enquanto o Evangelho está sendo propagado ao mundo conhecido, é citado mais 7 vezes. E nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, de João, nas cartas não paulinas e nas cartas paulinas, são citadas 8 vezes. Então tudo isso aqui indica que a temática ela é central. João pregou, Jesus pregou, os apóstolos pregaram. É o tema central do Evangelho. É o início de Atos, vai dizer que Jesus ficou 40 dias explicando as coisas concernentes ao reino de Deus, aos apóstolos, antes dele voltar para o Pai. Então, nos 40 dias que Jesus teve após estar ressurreto, ele passa 40 dias falando acerca do reino de Deus. Não fica falando de outras coisas, ele vai falar do reino. Se você tem alguma coisa importante para falar, você não vai chegar e ficar falando abobrinha, você vai falar aquilo que é importante, ainda mais quando você sabe que seu tempo é contado, que de pouco tempo você não estará mais presente. Então você vai falar daquilo que verdadeiramente é importante. E o Messias resolve falar sobre as coisas concernentes ao reino. A igreja pode não dar muita importância ao que é o reino de Deus. A gente dá muita importância ao que devemos fazer. A atitude primeira: pregar salvação. Mas nessa época era o que mais se preocupava. Mas os judeus eles estavam tanto quanto cegos, esperando o Messias, esperando aquele que viria. Porque eles esperavam aquele que iria se cumprir, Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, semelhante a Moisés. Então esperavam alguém que tivesse uma liderança, que pudesse retirar o povo da escravidão, que pudesse levar o povo a conquistas, a subjugar os outros povos. Não esperavam o cordeiro, esperavam o leão da tribo de Judá. Então tudo isso fez com que eles não identificassem o cordeiro. Eles ficaram olhando para a segunda vinda em vez de atentar para a primeira. Bem, o reino de Deus é a temática maior. Não há paralelismo. Não se fala, nenhum escritor judaico dessa época vai dar atenção e a devida importância a esse termo. Ele não é citado entre os semelhantes ao Messias e na época do Messias. O reino, quando se olha para o Antigo Testamento, é sempre uma esperança terrena. Israel espera que isso se concretize de forma física. Não é algo especulativo, é algo ético, é algo real, é algo palpável, é algo lógico. Mas Jesus vai demonstrar que o reino de Deus ele não é só uma esperança ética, não só uma esperança física, não só uma esperança palpável, mas o reino também é escatológico. Ele há de vir. Porque quando ele fala de reino de Deus, ele vai usar a expressão, e vai ficar registrada essa expressão, Basileia tu teu, que no grego vai dar um entendimento de algo que já é e ao mesmo tempo ainda não. Então vai dar a expressão de que eu estou falando da vinda do reino de Deus, mas ao mesmo tempo eu estou falando já do seu aparecimento. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós temos que enxergar ele como aquele que é a própria personificação do reino. Então, o reino ele se faz presente por intermédio do rei. Se o rei está presente, o reino está presente. Então, quando Jesus sai da eternidade, ele entra no temporal, ele invade o reino presente, antecipando com todas as forças o cumprimento escatológico daquilo que se faz manifesto no reino de Deus.
Então, quando nós falamos que o reino de Deus é um local onde as pessoas não pegam doenças, então, para que o Messias manifeste o que é o reino de Deus, ele tem que fazer o quê? Ele tem que curar as pessoas. Porque no reino de Deus não há doenças. Se no reino de Deus os homens são perfeitos, então o Messias tem que curar toda a imperfeição. Se no reino de Deus não há ação do maligno, então o Messias tem que expulsar com todo o poder e toda a força e toda a glória, todo o principado e toda a potestade. Então, a presença do rei identifica que os aspectos concernentes ao reino de Deus também se fazem presente. Então há uma invasão do tempo presente do reino de Deus. Há uma antecipação de tudo aquilo que o reino de Deus é, por sinal. E essa antecipação, ela cria um conflito com o reino atual. Quando nós olhamos para o jovem gadareno, o homem gadareno, a gente vai ver que os espíritos que estão habitando aquele homem chegam e falam: mas por que vieste nos atormentar antes da hora? Ainda não é a hora do reino ser estabelecido. Por que me vieste antes da hora? Então isso está claro ali. Então, quando o Messias vem, não existe uma assunção do reino de Deus em sua totalidade, mas sim o poder de Deus que invadiu e transpassou o espaço-tempo, atacando diretamente o domínio das trevas. Em lugar de se esperar até o final do tempo para se revelar o poder real e a destruição de Satanás, Jesus declara que Deus já o atuou em seu poder real para deter o poder de Satanás, intervindo espiritualmente no mundo físico. Então, sobre a ótica do estabelecimento do reino, Jesus tem uma missão dupla na história. No tempo presente, o aprisionamento de Satanás, no sentido metafórico, por estabelecer a vitória sobre Satanás, refreando o seu poder no mundo físico pela inserção do evangelho no tempo e no espaço. E, no tempo futuro, a vitória final, quando não haverá mais menção do governo satânico. Então, por intermédio de Jesus, nós podemos identificar a missão de todo aquele que se diz embaixador de Cristo. Porque o próprio Messias vem e ele ensina o que os homens devem fazer, como os homens devem viver, como um cidadão do reino dos céus deve se portar. Então ele vai falar também sobre a natureza do reino. E vai também expressar qual é o caráter do rei daquele reino. E assim a gente conclui essa primeira parte falando sobre o ministério na Judéia e a gente passa a transcorrer os fatos que se relacionam com o ministério na Galileia.